Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você tem ideia de como será o futuro da área de tecnologia, produto e design? Pois bem, hoje vamos conversar sobre isso aqui nesse episódio. E para somar com a gente, eu convidei um amigo que é Head de Desenvolvimento e Tecnologia na Accurate. Tem mestrado, está doutorando, enfim, o cara manja demais e eu tenho a honra dele ser meu padrinho de casamento. Salve, salve, Thiago Vespa. E aí, Lau, na verdade eu que tenho a honra de ter sido seu padrinho e de a gente ter você como amigo aí, de trabalhar junto aí. Pô, foram muitos anos, né, Thiago? Cara, desde 2010 a gente se conhece, né? 12 anos já e trabalhamos juntos por muitos anos. Bastante tempo mesmo. Pô, aprendi. Velho, eu tô com a barba branca. Aprendi muita coisa contigo sobre a questão de produto, tecnologia e design também, mesmo eu sendo designer, tipo, aprendi muita coisa contigo aí. E pra mim é muito legal ter você hoje gravando aqui esse episódio do Papo de UX, que eu tenho certeza que você vai contribuir com muita coisa, porque sei que você manja pra caramba, você tem muito conhecimento aí dessa área. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando pra gente. Muito legal, né, galera? Pra gente já entrar assim no assunto, conta pro pessoal que está nos ouvindo quando e como que você começou na área de tech, assim? Como é que foi que você descobriu que você gostava disso e seguiu essa área de fazer faculdade, mestrado, agora está fazendo doutorado? Como é que foi esse desdobramento aí? Eu agradeço o convite. Na verdade, eu já comecei na área de tecnologia desde pequeno. Desde a época que eu desmontava os radinhos da minha avó. Minha avó tinha uns radinhos e começava a desmontar lá, e aí eu fui para a área de eletrônica e fiz curso. Com 7 anos de idade, eu fiz meu primeiro curso de programação, na época era Clipper, então a gente trabalhava com editor de texto, WordStar, os computadores não era PC igual a gente tem agora, eram os computadores bem diferentes, e programava em XP, era uma tela verde para programar, era bem diferente. E aí comecei nessa área, gostava da parte de matemática, e resolvi prestar computação. Então, aí passei em computação na Unesp, fiz minha graduação lá, terminei ela e fui fazer o mestrado na USP na área de computação. E agora eu curso doutorado na área de liderança pela Andrews, nos Estados Unidos, e curso também o doutorado em ciência da computação e matemática computacional pela USP. Cara, você está fazendo 2 doutorados ao mesmo tempo. Tô terminando um agora e começando o outro. Então... A pergunta que a galera faz, você dorme que horas, cara? Assim, porque assim, o pessoal sempre me questiona, Luan, como é que você consegue trabalhar CLT, ter família e ainda conseguir gravar podcast, criar conteúdo e tal? E como é que você consegue também, Thiago, fazer tipo 2 doutorados, que é mais puxado do que uma faculdade convencional? Acredito que deve ser mais corrido, acredito eu, né? Porque nunca fiz doutorado, nem mestrado. Estou finalizando um EAD, que é mais tranquilo de fazer, eu faço dentro do meu horário, mas acho que deve ser correria, né? Sim, na verdade eu tinha bastante dificuldade com questão de horários no começo. Aí um amigo meu, Bruno Guada, amigo nosso, né? Ele me indicou a usar uma agenda. Por mais absurdo que isso pareça, para mim era difícil usar a agenda. E aí eu comecei a organizar as coisas. No começo, a agenda foi uma coisa complicada para mim, porque toda vez que tinha um espaço em branco, eu preenchia com alguma coisa. E aí, se atrasava alguma coisa, me ferrava com todo o agendamento aí. Então, eu comecei a colocar alguns intervalos entre essas agendas. E uma das coisas que eu acabei organizando aí é priorizar horários, né? Então... Sábado é o dia que eu passo com a família, é o tempo dedicado à minha espiritualidade. Domingo é o tempo que eu organizo para cuidar das coisas de casa e afins. Aí, durante a semana, o horário comercial, trabalho para as coisas da empresa. E à noite, eu cuido do andamento no meu doutorado aí, nos 2 doutorados. Então, é só questão de organizar o tempo e priorizar as coisas.
tive dificuldade, não foi fácil isso. No começo foi bem difícil, mas agora acabei priorizando as coisas aí. E isso é uma dificuldade que não foi só sua, como é da maioria das pessoas. Eu acho que, sei lá, 100% das pessoas têm dificuldade em gerir o tempo, em saber como se organizar dessa forma. Além da agenda, que outra dica que te ajudou, assim, nessa questão ali de ter o sábado para família, espiritualidade, domingo suas coisas da casa, de segunda a sexta o trampo normal, CLT, mais a faculdade aí, o doutorado, os dois doutorados, inclusive, que você está fazendo. Teve alguma outra dica, além da agenda, que você acha que foi primordial para você conseguir chegar nisso hoje? Porque até chegar nisso hoje teve as dificuldades, né? Hoje tá legal, assim, mas, pô, até os perrengues até chegar nisso aí, né? Sim, é questão de priorização. No começo, por exemplo, aos domingos eu dava curso na Destaque, que era outra empresa que eu tinha. Eu dava aula na Unip 2 vezes por semana à noite e dava curso em Ribeirão Preto 1 vez por semana à noite. Então, acabava sobrando pouco tempo. Então, eu acabava não priorizando nem a questão da familiar, nem a questão de casa, e ficava tudo para depois. E aí, eu passei mal de saúde, inclusive, porque não dormia, não comia direito, não se alimentava, não fazia exercícios. E, por falta de atenção, acabei atropelando um tamanduá-bandeira, quase morri, eu e a família. Era 1h30 da madrugada, estava voltando de Ribeirão Preto para pegar um ônibus para São Paulo. E aí eu acabei, por conta desse acidente, acabei pensando nas coisas e priorizando. Então, tirei algumas coisas que não tinham sentido um pouco na minha vida e falei, vou priorizar. Vou priorizar que nem agora o doutorado, vou priorizar a empresa, vou priorizar a família. E aí, com essas priorizações aí e com a ajuda da agenda para poder encaixar as coisas, a gente acaba fazendo as coisas de uma forma mais coerente aí e adequada. Então, saúde também é importante ter uma atividade na agenda cadastrada para saúde, uma atividade cadastrada em exercício, ter tempo para almoçar, que antes eu não tinha tempo para almoçar. Então, na minha agenda, eu coloco um horário, almoço, e aí paro para almoçar. Então, essas coisas assim, de você ter um pouco mais de rotina, começou a facilitar a minha vida e organizar as coisas para poder conseguir fazer muita coisa com qualidade. E hoje você consegue ver que tudo que você executa tem mais qualidade do que antes. Sim, com certeza. O que eu falei, eu ainda tenho uns pontos para acertar, que eu às vezes acabo pegando, fazendo uns cursos e encaixando aí num horário mais noturno. Na época do doutorado teve a pandemia, eu acabava fazendo as aulas à noite também. Então, mas isso eu ainda tenho que acertar. Mas tudo é questão de você priorizar a sua agenda e ter tempos e intervalos entre alguma atividade e outra. Pô, bacana, Thiago, bacana. E entrando aí sobre a questão do assunto de tecnologia, porque isso também tem a ver, né? Se a galera não conseguir priorizar as atividades, a rotina. Como eu falei, a galera às vezes reclama muito com relação a isso, de como fazer essa gestão do tempo, porque principalmente para quem está entrando hoje na área de design, tem muitos cursos para fazer, muita matéria para estudar. Tecnologia não para, então é muita informação chegando toda hora. E como que a gente faz para priorizar isso, né? Como é que a gente faz para dedicar um tempo com qualidade, para estudar mesmo sobre determinados assuntos e ser um estudo relevante que a gente consiga colocar em prática depois, né? É bem complicado. Então eu acho que essas dicas que você passou aí, com essa sua experiência, eu acredito que vai ajudar muita gente que está nos ouvindo. E a gente tem visto que cada vez mais, né, tem saído matérias assim falando sobre essa questão da necessidade de mão de obra na área de tecnologia. Tanto na área de design, que, UX assim tá bombando, muitas pessoas inclusive estão dedicando a isso, migrando de área, vindo para design por conta desse boom da tecnologia, que precisa de designers lá para estar atuando. Então precisa de mão de obra qualificada ali, especializada nessa área. Porém, em 2022... teve muita empresa, muita startup que fez as demissões em massa, que pôs o nome de layoff, né? Um nome mais bonito, mais cool, né? Mais chique, assim, que nada mais é do que passou o facão na galera ali no sentido de demissão. Como é que a gente consegue entender, assim, na sua percepção, esse fenômeno de, precisa de mão de obra, mas um monte de empresas, não foi uma nem duas, cara, foi várias empresas aí demitindo um monte, como aconteceu em 2022, cara? Como é que você enxerga tudo isso, né? Em 2022 a gente teve um crescimento aí exponencial
de startups, né? Você viu que teve muito investidor que focou nisso. E eu creio que agora, como aumentou os juros e teve alguns fatores aí que investiram demais e não tiveram retorno, o pessoal começou, igual você falou, passar o facão. Só que eu acho que isso aí é meio complicado falar, porque cada startup teve um ponto diferente aí, algumas famosas, como iFood, Vtex que fez layoff, Spotify, até Netflix teve a parte de cortes aí. Mas eu tenho um ponto polêmico, porque é o seguinte: você falou que tem muita necessidade de mão de obra na área de tecnologia, e tem mesmo. Tem várias vagas em aberto aí. E a gente vê a questão de demissão. Eu paro para pensar assim, que algumas empresas, elas preferem reduzir e passar fome para poder economizar, enquanto outras, elas buscam as alternativas. Então, se tem uma grande necessidade de mão de obra especializada, e se minha empresa ela não está conseguindo pagar o que o mercado está pagando, o problema não são os funcionários. O problema é que eu não sei vender ou aproveitar de maneira correta aquele funcionário, ou aquele colaborador. Então, por exemplo, tem um cara que a gente está pagando X reais para ele, e o mercado paga mais do que isso. Se eu mando esse cara embora, eu estou perdendo todo o conhecimento técnico e todo o conhecimento que ele tem dentro da empresa, e eu poderia aproveitar ele de uma outra maneira, ou mesmo vender para essa outra empresa que paga um valor adicional. Então, ao invés de ocorrer as demissões, eu acho que uma das estratégias que seria adequada é buscar outras alternativas. Mas eu entendo que muitas empresas elas preferem enxugar o custo, porque elas estão estagnadas. E foi isso que aconteceu. Acabou os investimentos, ou a empresa fecha, ou ela diminui o custo, ou ela arruma uma outra alternativa. Então, é uma situação complicada aí, que a gente teve muito investimento nessas empresas aí e pouca forma de aproveitar de uma maneira diferente aí, e acabou tendo esses cortes, né? Tá, então o que você está falando é, por exemplo, o colaborador ganha 10 mil reais na empresa X, só que tem a empresa Y que paga 15 mil reais para ele. Se tem a empresa Y que paga 15 mil reais, é porque a empresa que está com ele pagando só 10 não está sabendo aproveitar esse colaborador. Na sua visão, é isso que acontece. Porque tem outra empresa que aproveita ele pagando 15 mil. Se a outra empresa consegue pagar 15, significa que essa empresa que está pagando 10 e tá mandando o cara embora porque ele não soube aproveitar de maneira adequada, ou não é o momento daquela empresa de fazer aquilo, né? Tá, não é? Você acha que talvez pode ser também o momento da empresa de não fazer aquilo, de não pagar mais, porque ela não tem condição, mas ela não tem condição porque ela não tá vendendo mais, seria isso? Sim. Ou porque ela, por exemplo, uma empresa de alimentos, ela vende coxinha, e eu tenho um cara que ele sabe fazer coxinha e sabe fazer pizza, né? E o mercado paga, como você falou, 15 mil para fazer coxinha e pizza. Só que a empresa só quer vender coxinha. Eu poderia falar assim, vou parar de vender a coxinha que está me dando prejuízo ou não está tendo investimento e vender para a empresa que faz pizza. Não tem como terceirizar. Eu tenho um funcionário bom aqui, em vez de vocês pagar 15, vocês pagam 12. E aí eu lucro esses 2 mil ainda, né? Entendi. Vendo para uma outra empresa que usa ele de uma maneira mais adequada. Entendi. E por conta... Mas é uma opinião minha, né? Sim, mas e por conta desse cenário? Será que a galera que está estudando aí, colocando esforço, vendo todas essas outras empresas demitindo, fica meio que com o pé atrás? Pô, parece que a área de tecnologia tá bom, mas, mano, esse monte de layoff aí em 2022 meio que dá, de certa forma, dá uma assustada, né? Porque tava aquela crescente. Galera contratando, 1.000, 2.000 pra lá, colaborador já mudava de empresa, aquela doideira e tal. Com esses layoffs, de certa forma, deu uma leve brecadinha, né? Pelo menos eu tive essa percepção. O pessoal fica com medo, principalmente se você falar que é uma startup, né? Ele vai querer investigar para ver se ele vai ter uma certa estabilidade. Mas tem alguns outros profissionais, inclusive que eu conheço, que ele busca essas empresas que estão para quebrar porque ele entra ganhando um salário maior, aproveita e fica um tempo e vai para outra. Como é um cara bom tecnicamente, ele consegue ir atuando em várias empresas aí sem medo de quebrar. Mas para quem está começando, é uma situação mais complicada, né? Porque quem está começando precisa de uma garantia. E trocar de emprego para quem está começando não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Esse medo. Não é nada fácil. Mas aí, por conta do mercado tá precisando de mão de obra, essa pessoa nem é tão boa assim e tal, mas, a gente precisa de alguém, não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Você acha que rola muito disso? Você, como um head aí de desenvolvimento de tecnologia, acaba tendo que
que fazer esse tipo de aceitar essa situação, porque a gente precisa de alguém e a pessoa ali é mediano, não é o nível que você está precisando ali no momento, mas acabar contratando, tendo que pagar, mesmo sabendo que a pessoa não vale aquilo, porque ela ainda não está gerando aquilo de lucro para a empresa, não tem um retorno esperado ainda em cima daquilo, mas que você está precisando de alguma coisa assim e acaba tendo isso, porque muitas empresas eu acho que às vezes acaba fazendo isso, porque querendo ou não recebe muito investimento, principalmente as startups, tem muita grana, precisa dar vazão a essa grana, acaba contratando ali um monte de gente e depois acaba demitindo, infelizmente. Existem algumas situações, né? Na verdade, nós temos três possibilidades que eu imagino, né? Você tem uma pessoa que ela é boa, muito boa tecnicamente e tem bom potencial de crescimento. Esses são os caras que a gente tem que sempre ter na empresa e não perder. Então, até uma dica para quem está assistindo aí, quer crescer na carreira, não adianta apenas você ter só o conhecimento técnico, você tem que ter vontade, ter o potencial de crescimento, sempre buscando coisas novas. Esse é o melhor profissional que a gente tem. A gente tem aqueles profissionais que são bons tecnicamente, mas você vê que ele não tem muito futuro no crescimento. É uma pessoa que já é especialista em alguma coisa, domina muito bem, tem um conhecimento técnico de alguma coisa, mas quer sempre se manter naquilo e nunca ir além. E você tem um profissional que ele não é bom tecnicamente nem tem potencial de crescimento. Esse é o que a gente não quer manter na empresa. Mas muitos casos, eles entram para poder suprir alguma necessidade, justamente, igual você falou, tem startups que têm muito dinheiro e contrata essas pessoas mesmo sem validar ela, se ela tem potencial ou se ela tem esse crescimento técnico, e acabam sendo demitidas, né? Mas eu acho que no caso das startups, eles demitiram até boas pessoas que tinham potenciais, justamente porque acabou um investimento, né, nessa situação atual agora de mercado, acabou esse investimento e eles acabaram que tem que mandar pessoas boas embora e pessoas que têm potencial. As empresas que estavam antenadas e viram que tinha essas demissões aí acabaram contratando. Quem é bom e quem tem potencial nunca fica sem emprego. Agora, quem é bom tecnicamente e às vezes não tem esse potencial de crescimento pode ficar sem emprego, mas algumas empresas preferem contratar justamente para suprir demanda, alguma necessidade por causa da falta de profissionais na área, né? Então, como falta muita gente na área, muita gente com domínio técnico, mesmo se a pessoa não tem um potencial de crescimento, e mesmo se a pessoa é mediana, algumas empresas acabam contratando justamente para poder andar, mesmo que seja a passos de tartaruga, né? Pelo menos está andando. Então, o que você está falando é assim, quem tem potencial e quem manja, cara, é fato que não fica sem trampo mesmo. Sim, é porque mesmo se ficar sem trampo, as pessoas, elas criam um trampo para elas, né? Entendi. Então, dá um jeito de fazer um freela, corre atrás, tipo assim, dá um jeito, né? Sim, dá um jeito, justamente. E, Thiago, na sua percepção, qual que é o tipo de estratégia que você acredita que as empresas elas podem começar a adotar, além dos programas de educação em tecnologia para que as pessoas possam se capacitar mais? Já tem algumas empresas que já estão fazendo isso, eu vejo muita questão ali da Magalu, até a Magalu investindo na questão de pessoas que têm mais de 40 anos de idade, nessa área de tecnologia, mas você acredita que tem outros caminhos, outras estratégias que dá para fazer além disso? Eu acredito, fortemente, inclusive. Uma das coisas que eu acho que a gente aprende mais na vida é trabalhando em projetos práticos ou ensinando as pessoas. Então, uma das maneiras das empresas ajudarem nesse ponto, inclusive faz isso na nossa empresa, é colocar uma pessoa acompanhando um projeto. Mesmo que ela não seja remunerada pelo cliente, ela poder atuar de forma prática para poder aprender. Uma outra maneira é que, mesmo se as empresas não quiserem ajudar, é a pessoa entrando em projetos que sejam livres, ou ela criar um próprio projeto aí para poder ajudar alguma necessidade social, por exemplo. Então, ela cria esse projeto, ela aprende, ela implementa, ela faz, ela coloca em execução esse projeto e ela vai ter no portfólio dela para poder colocar isso e ela ter um crescimento. E uma outra forma é participar de grupos de usuário, ouvir podcast, igual a gente está tendo aqui, para ter as dicas de crescimento e tecnologia, participar de eventos, isso aí ajuda muito no crescimento profissional, principalmente para quem está começando. As primeiras coisas que as pessoas deviam fazer é ter um podcast bom para acompanhar, ter um canal no YouTube para poder acompanhar, participar de eventos da área para poder encontrar as pessoas que vão dar oportunidades para ela e adquirir conhecimento.
e o máximo possível tentar entrar em algum projeto prático, mesmo que seja um projeto gratuito, projeto que tenha foco social aí. Ela vai, além de ajudar outras pessoas, ela vai poder aprender e adquirir conhecimento nisso. E aí, de fato, consegue montar um portfólio. A galera de ONG, eu não lembro qual foi, eu acho que foi o pessoal da Vagas UX, que abriu várias vezes assim, para o pessoal da área de design ir lá e fazer projetos para ONGs, sabe? E aí ter aí até um portfólio real. Porque eu sempre dou a dica pro pessoal aqui é ter cases reais em portfólio, não só case fictício de curso, sabe? Porque num case real você tem problemas reais, você lida com clientes reais, que é o que vai acontecer no dia a dia, sabe? Porque num curso acaba que você não cria problemas que acontecem. É tudo baseado numa ficção. E no dia a dia, não. É o humor real ali da pessoa que talvez não gostou do jeito que você desenhou uma tela, do jeito que você prototipou tal coisa, do jeito que você fez uma pesquisa, vão te questionar com relação a isso, e aí você acaba adquirindo habilidades que são construídas no dia a dia e que nenhum curso consegue transmitir isso. Você pode ver a teoria, mas tem aquela frase que na prática a teoria é outra, né? E na sua opinião, Thiago, quais são as soft skills fundamentais aí para uma pessoa que deseja se destacar aí na área de tecnologia, independente se é produto, design, desenvolvimento? Você já comentou aí sobre a questão da proatividade, né? Uma pessoa que é esforçada e tudo mais, mas quais são as outras soft skills? E eu tô falando disso porque eu sou até repetitivo aqui no Papo de UX, mas que eu venho sempre falando sobre isso, que as pessoas, elas têm se dedicado muito tempo nas questões técnicas, mas até em off aqui a gente estava conversando que 80% dos problemas que acontecem dentro de uma empresa, e você tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, se eu estou correto ou se eu estou totalmente errado, 80% desses problemas são relacionados com comportamentos, não são relacionados com a pessoa não sabe fazer um código, a pessoa não sabe fazer um protótipo, a pessoa não sabe fazer uma pesquisa. Por mais que tenha esses tipos de problemas, é muito pouco. Eu chuto, não fiz uma pesquisa que é um chutômetro meu, mas eu chuto aí 20% e 80% comportamental. E aí eu estou usando esse 80-20, que é a teoria de Pareto ali, para ficar mais fácil para ilustrar, né? Eu acredito dessa forma, cara. E por isso que eu bato sempre em cima dessas questões de habilidades comportamentais. Porque eu vejo que é o que a gente precisa de melhorar mais para que flua melhor o nosso trabalho dentro das empresas. Essa é a minha visão a respeito disso. Quem sabe um dia eu mudo de opinião, mas por enquanto é nisso que eu acredito. Então, para você, quais são essas habilidades que são, assim, se o profissional se dedicar nessas habilidades aqui, ele vai se destacar, como você falou, ainda que ele não seja bom tecnicamente. Eu tenho uma listinha, mas até falando sobre isso que você mencionou, acho que desde quando você me conhece, eu sempre comento que é bom você ter uma boa pessoa, tenha bons soft skills, do que um cara técnico muito bom. Porque a parte técnica a gente forma, né? A gente chega e fala, ó, precisa aprender tal tecnologia. A pessoa vai lá, faz um curso, coloca na prática, ela aprende. Inclusive você, né? No começo, você, por mais que é da área de design aí, UX e tal, você sabe programar, você aprendeu isso daí de uma maneira, sim, fácil. Porque você tinha uma proatividade aí. Mas, para mim, as duas soft skills mais importantes para os próximos anos, para mim, é o pensamento crítico e criatividade. Porque o pensamento crítico é o cara que ajuda você a identificar possíveis inverdades, né? E ajuda você a descobrir coisas que não estão lá claras. É o cara que te põe o pé no chão, lá na realidade. E a criatividade é aquela que te dá asas. Então, se você tem alguma coisa que consegue imaginar, mas você tem um pensamento crítico, você consegue ter o pé no chão para se transformar aquilo de maneira correta, coerente e concreta, e a criatividade que ajuda você a imaginar coisas que ninguém nunca imaginou. Mas eu tenho uma listinha que, para mim, os soft skills estão relacionados com características de liderança. Essas duas que eu falei aí, elas fazem parte dessa lista e fazem parte do meu doutorado na parte de liderança, mas eu acho que comunicação, igual você faz um podcast, passar conhecimento é importante, comunicação, autoconhecimento, priorização de atividades, delegação, capacidade de inspirar e motivar as pessoas, estratégia de execução, gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos
e inovação e mudança são os meus pontos que já estão listados e que eu vou trabalhar e até chamo ele de power skills, não são soft skills, porque eles estão associados com habilidades técnicas também, mas eles são bem focos em habilidades comportamentais, os nossos soft skills. Então, quem tiver essas habilidades aí, consegue se dar bem em qualquer área, não a parte de área técnica, mas qualquer área que tiver, porque são atividades, até a gente estava comentando do começo aí da agenda, né? Então, priorização de atividades é um soft skill que eu acabei adquirindo e eu não tinha, justamente porque eu não tinha um controle do que era importante para mim. E se eu consigo gerenciar bem meu tempo, eu consigo fazer mais atividades, eu consigo ter um maior crescimento na minha área, na minha vida, né? Então, eu acho que esses soft skills, assim, para mim, são bem importantes. E o legal que você falou sobre eu não conseguia priorizar porque eu não sabia o que era importante para mim. Ou seja, precisa do teu autoconhecimento primeiro. Talvez, é só a minha visão. Primeiro a gente tem que se autoconhecer para depois conseguir se desenvolver nessas outras habilidades. Faz sentido? Ainda mais para você que está estudando aí, fazendo doutorado. Você me corrige aí se eu estiver falando alguma besteira aí, Thiago. Não, eu concordo. Na verdade, quando eu comecei esse processo de melhoria, eu comecei justamente pelo esse ponto, o autoconhecimento. Então, eu acabei me questionando do tipo, como eu gostaria de ser lembrado se eu morresse hoje? Então, se eu morresse hoje, como eu gostaria de ser lembrado? E eu consigo identificar aquilo que é importante para mim. Então, eu já consigo identificar meu autoconhecimento. Eu perguntei para as pessoas quais são as 5 características que me descrevem. Então, fui conhecer com as outras pessoas como é que elas me conheciam, para depois eu ver como eu próprio me conhecia. E até uma curiosidade, acabei fazendo até teste de DNA para identificar algumas características minhas pelo teste de DNA para ter um autoconhecimento melhor. E eu descobri vários defeitos que eu tenho, inclusive como as pessoas me enxergavam e formas de eu poder melhorar isso. Essa capacidade de priorizar atividades é um defeito que eu tenho, que eu estou tentando ver o que é mais prioritário, o que não é na minha vida. A questão de às vezes, ser um pouco crítico e não considerar algumas coisas importantes da minha vida. Então, o autoconhecimento que você falou, acho que é a primeira etapa para poder desenvolver qualquer soft skills, porque você vai saber naquilo que você é bom, naquilo que você é ruim, e aí você tenta melhorar sempre aquilo que você é bom, e tenta diminuir ou evitar aqueles pontos que você é ruim, né? Pô, esse do DNA é interessante, cara. E aí você descobriu que aí tem coisas que você faz do seu comportamento, que tem característica do DNA, que não é só porque você quer, mas porque tá na sua genética? Sim. Eu descobri que eu sou... No teste de DNA, por exemplo, ele me falou que eu sou uma pessoa que gosta de recompensas imediatas. E aí, sabendo disso, eu sei que eu tenho que tomar cuidado quando eu prefiro receber a coisa agora do que esperar algo melhor que venha daqui mais para frente. Então, isso, por exemplo, tem impacto financeiro. Às vezes eu prefiro receber o dinheiro agora do que esperar um ano e receber com juros maior. Isso é uma característica que, inclusive, dá para ver pelo DNA. Caraca, você viu no DNA isso. Então, por exemplo, você pegar agora 10 mil reais e colocar e falar, não, Thiago, ano que vem você vai receber daqui 5 anos, você vai receber 100 mil. Você prefere, não, dá os 10 mil aqui, dá os 1.000 agora que eu vou gastar aqui agora. Você tem essa característica. Sim, mas não sei se você já viu procurar na internet aí, teste do marshmallow, tem crianças que têm esse comportamento aí. Mas uma vantagem é que, como eu descobri isso agora, eu consigo me policiar. E aí eu paro para pensar. Em vez de eu falar assim, os 10 mil tá aqui, não. Vamos pensar direito. Vamos ver, 100 mil é bem melhor do que 10 mil, eu consigo esperar. E então é mais fácil de eu ter um crescimento melhor quando você se conhece, né? Quando você tem autoconhecimento, você sabe das suas deficiências e você toma ações para corrigir. Então eu descobri isso pelo DNA. Além de outras características, empatia. Eu tenho o maior receptor de oxitocina. E por conta disso, eu sou uma pessoa mais empática e me apaixono mais facilmente. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado em relação a essas coisas. E às vezes pode ser algo bom, e às vezes pode ser algo ruim. Então, o teste genético me ajudou até a ter esses conhecimentos aí que eu não sabia, mas quando você vê o resultado, você para pensar, você fala, faz sentido.
Pô, que da hora isso. Depois você deixa o link pra eu deixar na descrição desse episódio pra galera fazer, porque até eu tô curioso pra fazer o meu agora e descobrir aí de forma mais clara os meus defeitos, que eu já sei de vários, né? A gente sabe de vários defeitos que a gente tem, mas é legal. Às vezes tá no papel, né? Tá na nossa cara pra gente poder, de fato, corrigir ou pelo menos prevenir, porque se são coisas às vezes ligadas, igual você falou, com o seu DNA, como é que você corrige? Você não corrige, você lida com isso, você aprende a lidar com essa situação para não ser passado para trás, digamos assim, né? Isso mesmo, a ideia é isso. Você tem conhecimento das suas deficiências e você acaba lidando com isso, né? E saber trabalhar com isso. Então, por exemplo, uma coisa clássica aí. Eu não tenho 2 metros de altura. Então, para eu ser um jogador de basquete, ficaria um pouco complicado. Então, eu sei dessa minha limitação e eu sei que eu poderia trabalhar, por exemplo, como armador. Poderia ser jogador de basquete, mas não como pivô. Então, é você saber lidar com essas suas deficiências, porque todo mundo tem, seja ela física, seja ela mental, psicológica, você aprender a lidar com essas deficiências para tirar proveito dela, né? E ir bem nas situações. Pô, bacana, Thiago. E essas empresas mais tradicionais que ainda não começaram a fazer o seu processo de transformação digital, que hoje a gente vê que tudo é tecnologia e tal, tem empresas que são mais familiares e ainda não começou a fazer esse processo. Qual que é a sua percepção a respeito disso para que elas possam começar e possam, de certa forma, acelerar essa transformação para que seja de forma saudável? Porque, de certa forma, quem ainda não começou tá para trás, né? Então tá atrasado nessa transformação porque hoje tudo é tecnológico. E como é que ela pode fazer isso? Por onde que ela pode começar? Começa de fato pela área de tecnologia, produto, design, o que ela faz primeiro, como que ela faz, porque, como eu falei, tá atrasada, né? Sim. O que eu daria de dica, que eu acho que é mais importante, é focar em pessoas. Seja tanto na equipe técnica aí, seja quanto no cliente. Por que eu digo isso? Quando eu abri minha primeira empresa, eu foquei muito em tecnologia e esqueci das pessoas. E aí eu fiz um software para oficina mecânica, que era a última tecnologia, mas na hora que eu fui vender, eu não vi as necessidades do cliente. E por não saber as necessidades do cliente, eu não consegui vender nada, porque o cliente tinha um computador muito ruim e não conseguia rodar o produto que eu havia criado. Então, o primeiro ponto é foco em pessoas, tanto na sua equipe quanto em cliente. E aí, você focando no cliente, você vai ter o produto. Você sabe que o cliente precisa, você vai buscar no produto. E tendo o produto, você tem que ver qual que é a melhor forma desse cliente usar o produto. Aí você foca na usabilidade, depois vem o design e, por último, tecnologia. Então, na verdade, a transformação tecnológica, ela começa pelas pessoas. E, por último, a tecnologia. Então, essas empresas mais tradicionais, às vezes, elas focam muito na tecnologia, achando que a revolução vai ser, de fato, a melhor tecnologia, a escolha da melhor tecnologia. Na verdade, a tecnologia tem que ser um instrumento. Ela tem que ser com base no que o cliente precisa, e aí você foca primeiro no produto, na usabilidade dele, no design e, por último, uma tecnologia que atenda a todos esses requisitos aí. Então, na verdade, a tecnologia é uma ferramenta para se utilizar para atingir o objetivo proposto, que é agradar o cliente. Pô, bacana, Thiago. E não ao contrário, né? Como às vezes pode acabar acontecendo, igual o exemplo que você deu, né? E você acredita que a inteligência artificial aí, a IA, pode acabar com os empregos aí dos designers, desenvolvedores, galera que trampa aí com tecnologia? Ou você vê que, na verdade, gera mais oportunidade de emprego pra gente? Como que é a sua percepção a respeito disso? Porque, de certa forma, a galera fica com um pouquinho de medo, né? Tem tecnologia aí que já gera protótipo, cara. Que já você coloca lá qual é o design system e a pessoa faz uma tela pra você ali. Pô, e aí, nós, designers, perdemos nosso emprego, cara? A gente teve uma discussão isso aqui na empresa a respeito disso, mas para mim, com certeza, não perde emprego. A gente tem tecnologias de inteligência artificial que ela consegue gerar quadros, consegue gerar imagens a partir de texto descritivo, consegue gerar música, você fala que era uma música emotiva, consegue gerar jogos. A gente já tem tecnologia suficiente para isso. Um dos meus focos aí do doutorado da USP tem a ver com criatividade computacional. Então, tentar fazer o computador ser criativo. E de certa maneira, isso, na verdade, é um auxílio para a gente.
é uma ferramenta. Então, com certeza, o pessoal não vai perder o emprego, mas todo mundo que tem aquele emprego que faz atividades repetitivas ou que sempre faz a mesma coisa, porque até a criatividade computacional é com base no conhecimento humano, essas pessoas elas vão ter o seu emprego reduzido. Então, por exemplo, desenvolvedores que fazem formulário de cadastro. Isso aí é uma coisa que um computador pode fazer de forma bem adequada. Mas todo aquele profissional que ele é criativo, que ele consegue gerar coisas que não foram pensadas, extrair informações difíceis, isso daí eles nunca vão ficar sem emprego, nunca vai acabar com os empregos de designers, desenvolvedores, porque a parte de criatividade humana ela é muito superior porque a gente consegue raciocinar e pensar de uma maneira mais próxima daquilo que a gente falou, foco em pessoas. A gente consegue entender o que o cliente precisa, o que as pessoas precisam, e uma máquina não consegue fazer isso. A máquina depende dos inputs, das informações que nós damos a ela, né? Você acredita que a máquina não vai conseguir ter o sentimento ali, o tato igual nós, seres humanos, temos para poder lidar com essa situação, igual você falou, de conseguir entender o cliente de fato? Ele falou tal coisa, mas na verdade eu senti que ele quer isso aqui, ó. Aí você dá o que ele precisa realmente e consegue gerar um valor e consegue ganhar dinheiro. A gente pode utilizar até, porque assim, o sentimento da máquina, ela, na verdade, ela é com base no conhecimento humano. Então, um exemplo, o cliente pode falar assim, eu quero um site parecido com o da Amazon. Você pode até usar ferramentas de inteligência artificial que gerem sites parecidos com a Amazon. Mas você entender a entonação de voz do cliente, você conhecer o histórico dele, você já ter a experiência de ter trabalhado com isso, vai te ajudar a você usar essa ferramenta e falar, desses sites parecidos com a Amazon, que a ferramenta de inteligência artificial gerou, o que é mais adequado para o cliente, o que é mais correto, vai ser isso. Então, esse feeling aí, dificilmente a máquina vai ter. Cara, legal. Bacana você ter falado isso, porque às vezes a galera não tem essa percepção igual você trouxe, né? Porque, de certa forma, fala, pô, a inteligência artificial já faz isso, já era, acabou. Mas esse feeling dos conhecimentos que você tem, que existe hoje de tecnologia, não tem como, é impossível ter. É base de experiência, né? Às vezes você fala assim, o cliente está me pedindo isso, mas no fundo ele não quis dizer isso, né? O pessoal que trabalha com design sabe muito bem disso. O cliente fala assim, tem como ficar mais bonito? E aí você tem que traduzir o que eles dizem mais bonito para algo que seja mais palpável. Então, você pode fazer esse tipo de tradução com base na sua experiência, que dificilmente uma máquina ela teria, e é algo individual, porque a minha experiência é diferente da sua. Então, a gente, de uma forma colaborativa, pode produzir algo muito superior do que uma máquina com inteligência artificial. Só que as coisas que são repetitivas, por exemplo, o site parecido com o da Amazon, ela me gerar 50 sites, isso a máquina vai fazer muito mais eficiente do que qualquer outro design e afins. E esse provavelmente é o futuro aí. Bacana, bacana. Quer dizer, quem só repete alguma coisa... Quem só repete alguma coisa vai continuar só repetindo. E aí vai acabar perdendo emprego. O foco agora é mais atividades criativas, né? Pô, que bacana. Só uma coisa, Lau. No passado, na época da industrialização, da Revolução Industrial, os empregos que faziam mais sucesso eram aqueles que tinham atividades repetitivas. Então, você colocava um cara que era especializado em apertar parafuso, outro cara que é especializado em montar o chassi e fazia a linha de produção de um carro. Esse tipo de emprego, que é da época da Revolução Industrial, ele tende a morrer, porque essas atividades comuns, quem faz aí é a máquina. E agora a gente tem que ter a capacidade de falar, eu apertava parafuso desse jeito, mas será que não tem um jeito ou criar um parafuso novo? Então, essas atividades criativas aí têm mais impacto do que você sempre ficar apertando parafuso, né? Que tem a ver com o pensamento crítico, né? Sim. Pô, que legal. Se analisar. E como que você enxerga o futuro da área de tecnologia daqui 5 anos? Como que você vê tanto de tudo que você tem de experiência, que já vem mudando? E quando eu falo 5 anos, assim, pode parecer pouco, mas em 2 anos aí, desde 2020, já muita coisa mudou. Estão 3 anos, né? Então, cara, em 5 anos aí, o que você
fala tanto de tecnologia, de como vai trabalhar as áreas aí, produto, design, desenvolvimento. Como que você acha que essas áreas vão lidar com desenvolver produto e tudo mais, cara? Você como head de desenvolvimento, né? Sim, eu li um livro do Matthew Southwick, nem sei falar o nome dele direito, que ele tenta analisar a previsão para 2050. E eu concordo muito com boa parte do livro, e eu acho que a gente, como tendência nas empresas, é achatamento de estruturas organizacionais, né? No passado era a gente ter várias hierarquias, eu creio que para as empresas atuais tem um achatamento. A necessidade crescente de desenvolver a si mesmo e aos outros. Então, a gente ter aquele aprendizado contínuo, tá sempre aprendendo coisas novas, justamente por causa da área de tecnologia. A equipe diversificada, falo diversidade em pensamento, alguém que pensa de uma maneira mais sequencial, outro que pensa de uma maneira mais aleatória, alguém que pensa de uma maneira mais concreta, outro que pensa mais imaginativo. O desenvolvimento de habilidades sociais, né, os soft skills, que a gente comentou aqui bastante. Eu acho que isso aqui é tendência para o futuro em geral. Trabalho remoto, imagino, já é uma realidade quando teve a pandemia. Eu já trabalhava desde 2006 de forma remota, mas eu acho que o futuro aqui, depois que a gente teve escritório, eu voltei presencial, mas o futuro aqui é trabalho remoto e flexível. É uma tendência de mercado atual, eu creio que isso vai voltar a ocorrer. Talvez modelo híbrido, né? Algumas reuniões presenciais, outras a partes remota. E a questão de inteligência artificial. Para mim, o foco é a inteligência artificial atuando em essas ações que são mais repetitivas aí, auxílio de tomada de decisões, e ter a inteligência artificial como um aliado, e não como um substituto. Essas ferramentas de atendimento, chatbot que a gente tem, geração de imagens, geração de layouts parecidos, geração de músicas simples, para poder depois a gente evoluir. Eu acho que isso aí vai ser o futuro, a ter a inteligência artificial como um apoio e não como o domínio das máquinas aí. Eu acho que isso a gente está bem longe das máquinas dominarem, mas elas serem mais uma parceria do que domínio. Ter tipo um filme do Exterminador do Futuro, acho que já é meio utopia, né? É bem utopia, porque a gente pode até criar máquinas de guerra aí, mas na verdade elas acabam auxiliando as pessoas que atuam na guerra, né? Mas dificilmente vai ter alguma máquina que tenha consciência. Embora saiu uma notícia aí do Google aí, de alguém que trabalhava no Google que achou que a máquina tinha consciência, na verdade a máquina ela só reproduz o conhecimento que ela aprendeu do ser humano, né? Não cria algo novo, seja lá o que é criar algo novo, que é a parte de criatividade, né? Ela tenta adotar alguns padrões para fazer algo que possa auxiliar a gente, né? Interessante. E antes da gente finalizar, que dica que você dá para quem deseja entrar na área aí, mas tipo, não sabe nem por onde começar? Isso seja de qualquer área, assim, design, tecnologia, produto, toda essa área tech mesmo, assim, né? Desenvolvimento. Por onde que a pessoa pode começar? Que dica que você dá que vai ajudar essa pessoa? Tá. A minha dica é bem aderente com tudo que a gente conversou aí, né? Então, você ser proativo e criativo. Então, se você não tem emprego, crie um. Se você não tem projeto, crie um. E assim por diante. Só que crie com o pé no chão. Então, seja crítico, ponto suficiente de analisar as pessoas que estão à sua volta, o foco que você tem. Você seja crítico, que eu falo crítico é no sentido bom da coisa, ser realista, né? E então ter esse equilíbrio entre ser criativo a ponto de você não ser apenas um sonhador, de só ficar imaginando as coisas e não colocar em prática, mas você ter um pensamento crítico de entender a realidade e colocar em prática aquilo que você imaginou, né? A sua criação. Então, se você quer começar na área, em qualquer área que tem aí, eu acho que o foco de pensamento crítico e criatividade são as duas dicas que eu daria aí. Se você não tem isso, existem técnicas de criatividade aí para ajudar a estimular, inclusive que o pessoal de UX aí usa bastante. E a gente tem como a gente desenvolver o pensamento crítico também. Então, focar nessas duas coisas aí. E eu estou pensando em criar vídeos a respeito disso. É um projeto futuro ainda, mas eu acho que vai dar certo aí a gente aprender a analisar e desenvolver soft skills da mesma forma que eu
que eu desenvolvi a priorização de atividades, delegação de atividades que eu não tinha. Eu acho que dá para a gente ter algumas dicas aí e alguns treinamentos aí que possam ajudar as pessoas a desenvolver essas habilidades que são necessárias nos dias de hoje, né? Pô, maravilha. E aí, já puxando aí que você vai ter um canal em breve sobre soft skills, deixa aí os seus contatos, LinkedIn, ou e-mail, site, blog, o que você tiver aí para divulgar, para caso alguém tenha alguma dúvida de todo esse papo que rolou aqui hoje, posso tirar com você, te chamar, bater um papo, fazer um café virtual aí. Apesar da sua agenda estar corrida, você vê se rola um horário, um tempinho ali para alguém conversar com você, te conhecer mais e tudo. Quais são aí seus canais de comunicação aí pra galera? Eu sou bem fácil de achar e eu sou uma pessoa que responde de forma tranquila. Eu posso te responder, não consigo falar agora. Eu posso passar minha agenda para você agendar, mas eu vou responder. Mas só buscar Thiago Vespa. Se você colocar Thiago Vespa no LinkedIn, você vai me encontrar fácil. Thiago Vespa no Instagram, Thiago Vespa no Facebook. Então é só procurar no Google Thiago Vespa. Eu tenho um blog meu que está um pouco desativado aí, mas thiagovespa.com.br. E fica fácil você achar meu contato aí pelo meu nome. Só buscar LinkedIn, eu respondo rapidinho também. Maravilha. Cara, obrigado demais, Thiago, por ter aceito o convite, por ter batido esse papo com a gente. Espero te trazer outras vezes aqui. Quero agradecer também todo mundo que está ouvindo aqui esse episódio. Lembrando que temos o e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que é só clicar no link da bio do nosso Instagram, Papo de UX. E para quem gosta desse projeto e quer contribuir de alguma forma, é só fazer um Pix para pix@papodeux.com.br que você já ajuda aqui este projeto. E para quem quer me ouvir e me assistir também, tem o outro podcast que eu faço junto com o David Art, que é o Semiose Podcast. Você pode estar colocando lá no YouTube, Semiose Podcast, e tá me vendo além de me ouvir, que é muito legal. São vários episódios que tem por lá. A gente bate um papo super bacana com as pessoas, não só sobre essa questão de design, tecnologia, mas também carreira, sobre vida, sobre tudo lá. Lá é sem pauta. A galera senta e a gente sai trocando ideia. E é isso aí. Se você quiser ouvir também algum outro episódio relacionado dentro dessa área de tecnologia, design ou qualquer outro assunto a respeito disso, é só mandar mensagem lá também no nosso Instagram, @papodeux. E também indique pessoas que você gostaria que eu estivesse trocando ideia aqui neste programa. Valeu e até o próximo episódio.